Às vezes eu fico pensando, né? Pô, será que eu nunca aprendo, que eu nunca vou aprender? Porque é o segundo aplicativo de concurso que eu tenho que encerrar, gente. Sério. E eu sei que muitos devem ter visto aqui, né, uma thumbnail, aquela miniatura do YouTube dramática, falando sobre o fim, falando sobre fracasso, tudo mais. E esse vídeo não é tão trágico assim. Tem a ver, sim, com fracasso, tá? Com uma tristeza profunda às vezes, com mudanças, né, que a gente sempre tenta evitar, mas não é tão ruim assim, tá? É algo que eu tô acostumado e que eu vejo hoje que o fracasso, na verdade, tem é que ser acelerado, né? E eu vou continuar com vocês aqui nessa série de vídeos bem sinceros, falando um pouco sobre tudo isso que está acontecendo na aprovação ágil, o fim do aplicativo, e também sobre alguns fracassos que têm me levado a pensar bastante e até em novas frentes aqui, né, que eu pretendo talvez estudar para concurso, fazer algumas outras coisas, tenho conversado com vocês sobre isso, então deixe sua curtida, só que para avisar também oficialmente, né, para não deixar a galera do Aprovação Ágil desamparada, pelo amor de Deus, porque vocês continuam sendo a minha e a nossa prioridade aqui da Aprovação Ágil. O aplicativo está encerrado, gente. Dia 15 agora, último dia em que você pode acessar o aplicativo da Aprovação Ágil, e agora nós temos o novo site, que é o questões.aprovaçãoagil.com.br, e lá você tem acesso a tudo que nós temos no app, só que de uma forma até melhor, tá? Só que menos custosa pra gente. Eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo, fechado? Primeiro, gente, encerrar esse aplicativo foi algo bem difícil assim, porque não é o primeiro que eu encerro, né? E hoje eu já estou acostumado com essa lógica, né, de fechar as coisas, de mudar, de se adaptar. Não fechar a empresa, né? A empresa, graças a Deus, continua saudável. Estamos no meio de muitas mudanças, né? Todo mundo que é do meio digital sabe disso. Algumas coisas que funcionavam antes não funcionam mais, o mundo é assim e nós estamos nos adaptando, certo? Muita coisa mudou aqui nos últimos tempos. E, primeiro, por que é o segundo aplicativo que eu fecho? Gente, não sei se vocês conhecem, deve ter gente aqui que devia estar nas fraldas ainda quando eu fiz isso, né? Mas é o segundo aplicativo de concurso que eu tenho. Porque o primeiro, quero saber se alguém aqui lembra disso, tá? Eu quero saber a opinião de vocês em relação a tudo que eu vou contar. Alguém aqui lembra do Peso 2 Concurso? P2 Concurso? Foi um dos primeiros aplicativos que nós tivemos para concurso, cara. Faz muito tempo, gente. A primeira versão eu construí sozinho, totalmente sozinho. E, cara, não sou programador até hoje, né? E eu usei o Fábrica de Aplicativos, né? Basicamente eu queria pegar aquele material, formato que eu tinha de estudos e que eu sempre estudei ali no transporte público. Quando começou a ter um celularzinho que aguentava o tranco, eu comecei a estudar com ele. Eu queria colocar isso num aparelho para liberar para outras pessoas. E esse aplicativo, o Peso 2 Concurso, gente, ele explodiu organicamente. Por quê? Nós tivemos ali algumas notícias que foram divulgadas pelo TJ São Paulo, né? Tinha o Alberto que virou meu sócio depois ali no Peso 2 Concurso, ele era do TJ São Paulo, do TRT também, né? TRT São Paulo que eu trabalhava divulgou. Saiu uma notícia no CNJ e lá eu lembro que bombou no Facebook do CNJ e nós tivemos mais de 100 mil downloads nesse aplicativo. Muitas pessoas foram aprovadas só com o aplicativo. Na prática ali, a gente só tinha o conteúdo escrito, os materiais de estudos que eu tinha ali da parte de direito, principalmente para TRT, TJ São Paulo também. Muita gente passou. Naquela época era diferente, você não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então era algo muito novo e depois que eu fui entender o que eu estava fazendo, né, gente? Porque, pô, eu era concurseiro concursado. Nunca tinha tido um negócio, sabe? Naquele momento lá nem se falava muito em marketing digital igual hoje, assim. Eu tive que procurar comunidades de startup para ver o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo, né? Porque foi algo espontâneo. Assim, eu só queria ajudar a galera que tinha a mesma realidade que eu ali, que trabalhava e estudava no trem, né? Possivelmente em outros lugares, para as pessoas que não tinham condições, que não tinham aquele acesso ao cursinho, que naquela época você só tinha às vezes conteúdo se você fizesse parte de um cursinho, gente. Era um momento bem diferente, né? Eu tô ficando velhinho aqui já. E assim, a gente teve que fechar o aplicativo, cara, mesmo sendo algo assim, ó, extraordinário, resultado da galera. Por quê? O mercado não estava pronto, sabe? E eu fui entender isso depois. Porque, na verdade, quando eu gostei muito de fazer isso, sabe? Quando eu vi que dava certo, ajudando as pessoas ali a terem resultados, e eu percebi que a empresa ia pro saco, basicamente isso. Por problemas ali, ó, desde a constituição até posicionamento, o mercado não estava pronto para um aplicativo naquele momento, sabe? Não tinha banda, não tinha internet para isso, na verdade. O modelo de negócio não ia funcionar. Aí eu fui aprendendo isso no caminho. Eu parei de gastar aquela energia que eu gastava nos estudos para gastar no negócio.
né? E comecei a aprender e ver as coisas que eu fiz de errado e as coisas que eu fiz de certo também. E essa foi a grande base para depois virar o Aprovação Ágil, né? O Bitolei nasceu depois do aplicativo, gente, para vocês terem uma ideia. Foi uma linha, assim, né? Tudo começou com a Natasha, começando a estudar para concurso. Eu nem tinha rede social na época e, na verdade, o Bitolei foi meio uma estratégia ali para tentar salvar as coisas, né, que aconteceram, sabe? Quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, tudo mais, e é algo que nasceu espontaneamente, né, gente? Tudo que aconteceu aqui do aplicativo do Bitolei não foi nada planejado, né? Tanto que quem olha, quando a gente vai fazer, às vezes, consultoria, alguma coisa de negócio assim, a gente tem que explicar o que é o Bitolei, o que é a Aprovação Ágil, porque não foi um negócio criado, sabe? Foi algo que nasceu meio que de forma quase que espontânea, né? Desde a Aprovação Ágil lá, que teve uma explosão orgânica, até o Bitolei, né? Que veio antes da empresa do Aprovação Ágil. Então, é difícil explicar isso para as pessoas, né? Porque hoje em dia é tudo teatro, né? Tudo, você monta um negócio e depois começa a contar a história. Não, a nossa história foi real. A gente começou a fazer isso depois. E eu fui me adaptando no meio do caminho, certo? Aos trancos e barrancos. E foi pesado fechar o peso 2 naquele momento. Eu lembro assim, ó, que uma época eu fiz, quando a gente encerrou assim as contas, e não deu prejuízo o peso 2. Eu tirei mais ou menos assim uns 10 mil reais limpos, sabe? Imagina só, e foram anos e anos de trabalho, cara, um trabalho intenso, gente. Eu tenho tendinite aqui, muito porque naquela época, né, claro, eu digitava muito, né, que eu trabalhava no tribunal, e também eu emendava o meu trabalho lá no Aprovação Ágil e eu fazia absolutamente tudo, gente. De questão de material, era uma loucura, assim, sabe? Então, judiou bastante, foi muito esforço e fechar o aplicativo, sabe, encerrar, falei na prática ali, certo? Porque não tinha salvação. Foi muito pesado. E hoje, fazendo isso no peso 2, né, eu fiquei pensando, pô, de novo, né? Só que assim, claro, hoje, né, no Aprovação Ágil, é uma realidade bem diferente, porque eu acho que a gente está indo até para algo melhor. Só que esse aplicativo que nós tivemos aqui no Aprovação Ágil, tem alguém aqui, né? Comentem aqui, ó, se vocês já usaram a estrutura da Aprovação Ágil. Nós tivemos, sei lá, uns 2, 3 anos aqui, pelo menos, de aplicativo. E nesse aplicativo, que era nativo, Android, iOS e tudo mais, a gente tinha muitas amarras. Por quê? Esse aplicativo não foi inteiro desenvolvido pela gente, né? Não foi desenvolvido pela gente, é verdade. É da entrega digital. É uma empresa muito boa, sabe? Só que o nosso método é bem diferente, né, gente? De cursinho, de tudo que vocês conhecem. Porque o foco não é videoaula. O foco não é na figura do professor, entregar estudo fofo para vocês, que eu sempre falo. O foco é usar a metodologia da Aprovação Ágil, né? Entregar os conteúdos que realmente importam. E ali a gente, como não era uma propriedade nossa, a gente tinha algumas travas, a gente colocou muita coisa ali integrada dos materiais enxutos, de coisas que vocês precisavam, só que sempre era um trabalho maior, sabe? A gente dava trabalho até para eles também, porque a gente fugia do padrão. E era muito difícil de pensar em como entregar mais para vocês dentro de um aplicativo que não era nosso. Então nós decidimos não fazer um aplicativo, né? Mas criar um sistema completo que você usa no navegador e que hoje, né, sinceramente, está muito melhor para o nosso público do que o aplicativo, porque lá você tem todas as ferramentas de estudos, inclusive questões, né? Questões com inteligência artificial, com cronograma criando ali, com base na metodologia da Aprovação Ágil. Então esse sistema ele foi criado em torno da metodologia da Aprovação Ágil. Deu muito trabalho, gente. A gente está mais de ano mexendo nisso, tá? E assim, a equipe se dedicou muito, né? Inclusive quero dar o parabéns para todo mundo aqui, inclusive principalmente para o Malena lá, né? Que meio que fez isso daqui, ó, do zero sozinho, absurdo que ele fez e continua fazendo. E assim, tá muito legal, só que bate aquela dor de novo. Fala assim, pô, de novo, gente, né? E assim, o aplicativo era muito caro, sabe? Então a gente se arriscou bastante indo para esse aplicativo. E claro, né, com o tempo esse custo vai diminuindo, tudo mais no mês a mês, mas abandonar ele assim, deu um ar de fracasso. Eu fiquei pensando muito no peso 2, né, e todas essas mudanças que estão acontecendo aqui, porque eu já disse para vocês, né, que muita coisa tem dado errado na minha vida aqui nos últimos anos, né, faz parte do processo. Eu quero contar isso daqui para vocês, inclusive como parte assim da minha terapia, no final das contas, acaba me fazendo bem. Eu não consigo responder todo mundo. Fiquei muito feliz no último vídeo aqui que muitas pessoas mandaram um monte de mensagem, né, falando para eu seguir firme, dando conselho, tudo mais. Eu vejo todos os comentários, eu não consigo responder, gente, porque senão eu fico doido, né? Não tem como. O último teve, sei lá, 1000 comentários. Então, eu preciso contar isso aqui para vocês e tudo isso daí, sabe? Essas mudanças e algumas coisas que a gente não pensou, né, gente? Entrar no aplicativo para depois encerrar ele.
sabe? E é mais um ciclo que se fecha aqui na minha vida, né? E esse novo site da aprovação ágil, inclusive, né, pensando aqui na minha estratégia da empresa e a minha estratégia pessoal, é para criar menos dependência em relação a mim, e em relação à empresa e em relação a mim, porque a empresa não é saudável dependendo de mim, né? Nenhuma empresa vai ser, dependendo de uma única pessoa. E a ideia, né, com o aplicativo, inserindo tecnologia, é diminuir esse tipo de necessidade. E inclusive isso daqui, ó, tem total conexão com tudo que eu estou falando sobre talvez a possibilidade de pensar em um novo concurso, pensar numa nova área, fazer outra coisa talvez, né, que é uma possibilidade real para mim. E para fazer isso, pô, eu não posso, gente, né, seria um absurdo, uma falta de ética absurda, sabe? Não sou eu, né, que não seria eu se eu fizesse isso, de pegar e largar a aprovação ágil e falar, pessoal, se vira aí, porque eu que estou levando isso, sério. Certo? Então eu não posso abrir mão disso. Mas eu tenho que criar mecanismos para que a equipe possa levar mais conteúdos com vocês. Hoje nós colocamos vários especialistas ali que ajudam vocês em várias pontas dentro da aprovação ágil. Nós temos uma equipe que consegue criar praticamente todos os conteúdos que antes eu criava sozinho, eles criam sozinhos, sem a minha interferência, claro que com a minha coordenação ali. A gente tem uma estrutura bem legal para isso, mas isso faz parte do meu projeto, né, para a empresa, e meu projeto pessoal também, para me liberar, para eu poder ter mais tempo e pensar em outras coisas que eu posso fazer na minha vida, inclusive em outros concursos talvez, que é o que eu tenho conversado muito com vocês, tá? Então eu quero que vocês entendam, né, que tá tudo alinhado, gente. A minha vida, né, não é só a decisão ali de fazer concurso, ela tem uma aprovação ágil, tem a minha família, pô, meu filho agora começou a trabalhar. 17 anos, sabe? Isso daqui, cara, bateu de um jeito, a Natasha sentiu, assim, porque muito orgulho, na verdade, né? Porque, sei lá, não precisava trabalhar, mas ele quer. E eu gostei muito dessa atitude dele, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Ele conseguiu ali um trabalho legal, tal, e assim, é muita coisa mudando nos últimos tempos, gente. Pra gente, pô, ele é nosso filho único, né? A gente mudou para os Estados Unidos para ficar mais próximo dele. Agora ele tem que trabalhar, 17 anos. Ele vai fazer 18 anos, não sei o que vai acontecer, sabe? Ele vai continuar aqui morando com a gente, sabe? Então é uma mudança muito pesada. Imagina, nosso único filho aqui, tudo que a gente fez nos últimos 17 anos foi voltado para ele. Imagina, ele fala assim, não, vou sair de casa, sei lá, sabe? É muita coisa e muitos ciclos estão fechando. Acho que muitas pessoas vão se identificar comigo, né? Todo mundo aí, claro, tem a sua vida. E os ciclos vão se encerrando, outros ciclos chegando. E muita coisa dando errado e muita coisa dando certo, né? Nos últimos anos muita coisa deu errado, gente, muito, né? Tipo, até algumas coisas da empresa também, a gente está passando por um momento complicado, até gravei um vídeo, né, falando sobre o ciclo dos concursos de tribunais. Antigamente, gente, até pouco tempo atrás, né, a gente teve um concurso atrás do outro, sei lá, acho que foram uns 40 concursos de tribunais, um atrás do outro. Isso foi bom? Foi, mas atrapalhou pra caramba também, porque você não consegue trabalhar com dois ao mesmo tempo, dependendo. O concurseiro se ferrou. Por quê? Ele teve que escolher um. A gente também se ferrou. Seria muito melhor se a gente tivesse uma sequência lógica de concurso. Então isso, sabe, começa a gerar um pouco de pressão. É aquele negócio que talvez eu já não esteja mais tão voltado, tão animado ali com as coisas que eu tenho feito nos últimos anos. Então eu já começo a pensar em outras coisas. Então é algo bem complexo, né? Eu sei que quem está vendo esse vídeo aqui pode até parecer um negócio meio confuso, né? Mas porque eu estou confuso. Sabe? Então por isso que eu preciso gravar esses vídeos aqui, preciso da participação de vocês para decidir. Eu estou pensando ali na estrutura talvez de estudar para um concurso de uma área diferente, estou pensando em resolver a casa aqui, né, a aprovação ágil, as coisas da minha casa também aqui, que você está vendo, para poder me liberar e poder ter mais paz para pensar em outras coisas, pensar talvez em projetos diferentes até do concurso, que eu não tomei essa decisão ainda. Então é mais uma coisa que está mudando aqui, ó. Hoje não temos mais o aplicativo, a gente tem uma estrutura bem diferente. Eu estou bem animado com essa nova estrutura, né? Isso daqui foi algo que me deu um gás ali, porque eu acho que se a gente estivesse no aplicativo antigo, com a mesma estrutura, só pensando ali em entregar conteúdos naquela mesma estrutura, eu acho que eu já ia ter tido um treco. Eu não ia me sentir, sabe, suficiente para vocês, entregando algo que realmente faça sentido, né? E agora com o site eu percebo que a gente consegue entregar muito mais valor. Então eu estou muito feliz com isso, me anima bastante, eu vejo que toda a equipe está bem animada, né? Os produtos estão sensacionais, eu acho que não tem nada parecido
no mercado em termos de efetividade, recomendo que vocês vejam, tá? Só que ao mesmo tempo, né, claro, eu preciso entender que essa parte dos concursos da aprovação ágil também tem um ciclo de vida, né? Eu acho que a aprovação ágil vai continuar. Não sei se eu vou continuar ali, né? Então eu recomendo que vocês, inclusive que quiserem me ajudar aqui, aproveitem, e semana que vem vai ter até uma mentoria VIP, tá? E vamos ver, né, gente, o que vai acontecer, tá? Eu recomendo que todo mundo veja essa plataforma nova, inclusive quem quiser pode começar grátis. A gente criou algo que a gente não tinha antes, né? Uma versão realmente grátis ali, em que você consegue ter acesso às ferramentas de estudo, você já consegue fazer questões, ver bastante coisa ali, só que, claro, os acessos que nós temos que são pagos, eles entregam muito mais, né, gente? A gente tem uma estrutura robusta. Inclusive agora está aberta uma possibilidade, só hoje, na prática, enquanto você estiver vendo esse vídeo, de entrar no VIP da aprovação ágil, tá? Porque nós estamos nas últimas vagas, no VIP a gente tem uma limitação. E dá uma olhada no vídeo que vai aparecer logo no começo, que aí eu explico como é que o site funciona, todas as ferramentas, e tem a possibilidade de você entrar no VIP, inclusive com o maior desconto que a gente já fez até hoje. É para celebrar esse momento de transição aqui e também, claro, para dar um privilégio para a galera que a gente está nomeando aqui como membros fundadores do novo site da aprovação ágil. Depois a gente não vai conseguir segurar nessas condições, fechado? Mas, resumindo aqui, ó, aplicativo, Zé Fini, passamos a régua, acabou, tá? Então, temos uma estrutura nova, que é o site de questões da aprovação ágil. Todo mundo já foi migrado, tá? Todo mundo que já era da aprovação ágil, do aplicativo, já tem o cadastro lá no novo site. Nesse momento já está tudo certinho. Claro, se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente, beleza? Mas tem todas as instruções, a gente já entrou em contato com todo mundo, mensagem, e-mail e tudo mais. E caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato aqui. E, claro, isso daqui faz parte do meu projeto pessoal, de botando mais tecnologia na empresa, mudando alguns processos aqui dentro também, de criar menos dependência em relação a mim e até a outras pessoas aqui da empresa, é claro. E vamos que vamos, né, gente? Porque agora, com isso, a tendência é que, minhas expectativas pelo menos, que lá mais para o final do ano eu já esteja com tudo arrumado aqui e com a empresa dando tudo certo, voando, muita gente passando aqui nos concursos, principalmente de TRTs, que a gente vai ter vários TRTs em breve, né? É o nosso carro-chefe aqui, a gente vai ter várias novidades, outras áreas, né? Já falei com muitas pessoas aqui que eu quero ajudar também em outras áreas, né? A galera aí, ó, que pensa em fazer concurso para professor, a galera de TI, a gente pensa em fazer algumas coisas também. A galera, principalmente, ó, TRT, gente. Quem é de TRT, dá uma olhada, principalmente porque você precisa fazer uns ajustes. Já gravei um vídeo já sobre isso, para jogar mais energia em administração pública, tá? Inclusive uma recomendação aqui, ó. Nós temos uma pós-graduação em administração pública junto com a Anhanguera, que é a maior instituição de nível superior do Brasil. E é uma pós-graduação que nós criamos junto com eles para você virar um especialista em administração pública para concurso. E ainda você vai ter o adicional e você vai ganhar mais quando você entrar. E ainda, ó, a gente tem uma condição muito especial que quem entrar nessa pós-graduação, e a gente não tem só de administração pública, tem de direito administrativo também, para a galera formada em direito, faz bastante sentido, tá? Mas quem entrar nessa pós-graduação vai ganhar mais quando entrar no tribunal, porque você já tem garantido isso, né? Você vai ganhar na prática aqui, gente, é uma grana boa, viu? A gente teve um aumento, você vai ganhar lá uns R$800 a mais por mês, você leva para aposentadoria. E ainda a gente tem uma condição que você vai ter um tempo muito, muito bom a mais do VIP, se você entrar na pós-graduação, tá? Tem um link aqui para você falar com a minha equipe sobre essa pós-graduação. E é isso, gente, tá? Em breve mais novidades, eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui, ó. É mais sobre bastidores, né, contando um pouco da vida e até, né, claro, a minha vida tem a ver com concurso, com aprovação ágil e tudo mais, e com essas decisões aqui eu prometo fazer mais vídeos falando sobre essa minha decisão aqui, de qual área que eu tô pensando ali no concurso. Quero fazer um vídeo com a Natasha, tava conversando com ela, né, que ela não tá muito afim desse negócio não de eu fazer concurso, né, eu ouvi o que ela falou e entendo os motivos dela, e aí eu quero até trazer ela aqui, para ver se faz sentido. Né? Ela está começando a fazer, já faz terapia há um tempo também, ia ser bom para ela falar aqui também, né? É bom a gente se abrir às vezes um pouco, tá? Mas é isso, tá bom? Valeu, gente, um abraço, a gente se vê em breve, deixa a curtida, faz tudo que você tem que fazer aí, siga o Bitolê em todas as redes sociais, tá? Fim do aplicativo, recomeço da aprovação ágil e vamos ver o que vai dar, né? Um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.